Hello everyone! Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de inglês para fins acadêmicos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre cognatos e palavras-chave. Na aula passada nós tivemos uma introdução bem leve sobre esses assuntos, mas hoje nós vamos focar especificamente nessa classe de palavras, tá bom? Vamos lá nos slides. Palavras cognatas. Observem as palavras abaixo, pessoal. O que elas têm em comum? Percebam. Percebam. Por exemplo, se eu falar family, family, você vai fazer uma conexão com uma palavra em português. Se nós falarmos restaurant, restaurant, você vai fazer a associação com uma palavra que nós temos em português. Então, essas palavras que possuem essa similaridade entre o inglês e o português são chamadas de palavras cognatas, tá bom? Qual que é a definição de palavras cognatas? São palavras que possuem forma semelhante e significado igual ou equivalente nos idiomas português e inglês. Isso vai te ajudar muito na hora de ler um texto em inglês, por exemplo. Por quê? Porque quando você reconhece essa similaridade, é comum que, juntando com o contexto, você consiga fazer essa associação pelas experiências prévias que você já tem na sua vida. E uma estratégia aliada ao skimming e ao scanning, que nós vimos na aula passada, é o ato de grifar as palavras cognatas de um texto. Lembre-se de que para a compreensão de um texto, não devemos focar em palavras isoladas. A compreensão se dá a partir de grupos maiores, sentenças e parágrafos. O que acontece? Quando nós utilizamos o skimming, quando nós utilizamos o scanning, nós temos uma percepção geral daquele texto. Às vezes, passando o olho, a gente já consegue reconhecer algumas palavras que são cognatas. Então, se você ainda não tem essa prática de ler livros, de ler textos diretos em inglês, é importante que você vá lá, viu uma palavra que você acha que é similar com o português, dá uma sublinhada, tá bom? Trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Esse texto, ele fala sobre passive smoking. Fazendo o skimming, o que a gente consegue identificar só pelo título e pela imagem? Tá falando alguma coisa envolvendo ali sobre fumar, alguma coisa relacionada a crianças, não tenho certeza, vou passar para o scanning. Então, aqui eu já consigo identificar algumas palavras similares. Families, no limits, New York, New Jersey, passive, public, ou seja, nós temos palavras que são similares ao português, ok? Só que aí, o que acontece? Se fosse fácil demais, não era outro idioma, não é mesmo? O que acontece? Às vezes, nós teremos palavras similares que vão parecer cognatos, mas na realidade elas são false friends, ok? False friends. Em geral, no processo de leitura de textos em língua estrangeira, entendemos as palavras pelo contexto. Foi isso que a gente conversou na aula passada. É importante que você tente sempre buscar a compreensão pelo contexto, tá bom? E assim é possível identificar, em certos casos,
um false friend, que não se encaixa com o sentido atribuído pela tradução literal para o português. Então, são casos em que você terá um cognato, você vai ter quase certeza que é aquela palavra que você está muito seguro de que é, só que às vezes não é. E aí você pode estar se perguntando, teacher, como que eu consigo identificar isso? Como que eu vou conseguir saber? É exatamente por isso que é importante que você leve o contexto em consideração, tá bom? Então lembre-se sempre, evite tentar traduzir palavras isoladas em um texto. Busque sempre compreender o contexto, tá bom? Trouxe aqui alguns exemplos de false friends. He actually refused the offer. Você pode estar pensando, ele atualmente recusou a oferta? Actually significa atualmente? Será? She was embarrassed after making a mistake. Ela ficou embaraçada depois de cometer um erro? Isso não faz muito sentido, mas pode ser que se você pegar a palavra isolada, você ache que essas palavras signifiquem isso, mas na realidade, actually significa na verdade e embarrassed significa envergonhada nesse caso, tá bom? Nós temos aqui outros false friends, tá bom? Por exemplo, exquisite significa refinado, requintado e não esquisito, tá bom? Às vezes a gente vai ver, vai olhar e falar esquisito. Não é esquisito, é refinado ou requintado. Então, busca lá o contexto para entender. Pretend. Pretend. A gente pode achar que é pretender, mas não. Pretend é fingir, tá bom? Outro. Parents. Parents. Gente, parents é um dos que mais causa confusão para quem não tem o contato frequente com o idioma. Parents significa pais, pai e mãe, não parentes. A gente pode achar que é parentes, parentes, parece, né? Mas não é, são pais, tem que ter esse cuidado. College, college, é faculdade, não é colégio, não é colegial, é faculdade. E data, ok? Data, data significa dados e não data, tá bom? Seguindo, além dos cognatos, que são extremamente importantes, também é relevante que você leve as keywords em consideração. Repeat with me, keywords, ok? Keywords são palavras-chave. Elas são igualmente importantes em relação aos cognatos, porque elas vão fazer com que você tenha aquela percepção do que o texto se trata. Então, sabendo, eu trouxe o exemplo novamente do mesmo texto para mostrar para vocês as keywords, tá? Mas, basicamente, as palavras-chave de um texto são elementos essenciais para a compreensão da ideia central, tá bom? Ao ler um texto em língua estrangeira, pay attention. Cuidado com pay também, viu? As pessoas acham que pay é só de pagamento, né? Cuidado. Pay attention, nesse caso, é prestar atenção. Prestar atenção. Como que a gente vai encontrar essas palavras-chave? Repeated words. Palavras repetidas. Title and subtitle. Título, subtítulo, se tem algum tópico específico, tá bom? 3. Questions of the exercise or the test.
questões do exercício que você se propõe a fazer ou do teste. O que aquele texto está perguntando? O que aquele texto quer saber? Então, é importante que você, tendo essas questões, você já vá para o texto ciente da informação que você busca. E, claro, fazer aquela pré-leitura da atividade, igual nós vimos na aula passada, tá bom? Fazer o pre-reading activity. É importante que você preste atenção, em especial, aos verbos e aos substantivos, tá bom? Vamos falar, então, sobre as keywords usando o mesmo exemplo daquele texto que fala sobre passive smoking, ok? Let's go, guys! Eu pego o texto, eu vou olhar o texto e eu vou procurar palavras-chave. Então, o que vai ser a primeira coisa que eu tenho que fazer? Dou uma olhadinha na imagem, vejo o que eu consigo identificar. Vejo o título, Passive Smoking. Então, ó, Passive Smoking. Essa aqui deve ser a palavra-chave. O texto ele é relacionado com isso. Então, tudo que envolva é importante. Vejo a criança, vejo o cigarro. Então, tudo que for relacionado à criança e ao cigarro também será importante. Então, vamos dar uma lida básica nesse texto para encontrar essas keywords, ok? As palavras-chave. Então, aqui, o que a gente tem de palavras-chave? A great percentage of families have no limits for children's exposure to tobacco smoke. A study involving 1,770 parents and guardians in New York and New Jersey finds that in almost 50% of homes and more than 50% of family cars, children are exposed to passive smoke. The research also affirms that many children are not protected by their parents from passive smoke in public places. Como é que tá o listening de vocês? Conseguiu entender pelo que eu falei? Se não, não tem problema, vamos passar aqui para o nosso scanning, tá bom? Como eu consigo identificar as palavras-chave? Já tô olhando aqui a imagem do garoto, já vi o título. Então, tudo aquilo que for diretamente relevante ao título e a essa imagem vai chamar a minha atenção como uma palavra-chave. Por exemplo, o que está ali relacionado à criança? Family, children's exposure, family, parents, ok? E ao smoking properly, ao smoking, né, na parte do cigarro. Passive smoking, passive smoke, tá bom? Então, de modo geral, você não precisa entender todas essas palavras. Você não vai precisar entender todas essas palavras. Você precisa, através do contexto, entender a mensagem. Então, mesmo que eu não saiba especificamente o que está falando cada uma dessas palavras, eu consigo entender que, de alguma forma, tem crianças que estão sofrendo como fumantes passivos, tá bom? E é isso. Então, nessa aula, nós falamos sobre cognatos, o que você tem que prestar atenção. Cognatos são importantes para que você consiga olhar e analisar essa similaridade entre eles. Os falsos cognatos que você precisa ter cuidado, então sempre levar em consideração o contexto e as keywords ou palavras-chave, ok? Por hoje, essa é a nossa aula. Te vejo na próxima. See you!